Doutor Elias Natan, enquanto político, vereador licenciado, de que maneira o senhor está acompanhando aí essa reta final, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Roque, bom dia, Alex, bom dia aos ouvintes e à população de Camaçari. Obrigado pela oportunidade. Nós temos até com certa frequência vindo aqui ao programa do Roque, mas para falar mais especificamente de saúde do município. Hoje essa oportunidade, né, da gente falar um pouco mais, quanto representante da população que somos, a vez que fomos eleitos vereador desse município, com a honra de ter sido convidado pelo prefeito Reinaldo para assumir a parte da saúde, mas é importante a gente estar podendo aqui discutir um pouco, né, principalmente nesse momento que antecede a eleição do domingo, uma eleição extremamente importante para o Brasil, extremamente importante para a Bahia, né, porque nós estaremos tendo aí 2 modelos de gestão que estarão sendo colocados para a população definir qual a melhor forma de governar esse Estado, e a gente temos a felicidade, né, eu tenho falado isso, junto com minha militância, da importância da gente eleger ACM Neto governador, porque não só pela competência que já mostrou, enquanto o prefeito de Salvador transformou a cidade, fez avanços necessários na nossa capital, mas a gente tem dito que aquela forma digna e decente que a população soteropolitana deve ser tratada tem que se estender para toda a Bahia. E são diversas as áreas que esse grupo que está aí há 16 anos não conseguiu avançar. E Neto vem com propostas, vem com condições de poder realizar. Lamento apenas que ontem tínhamos, né, todos nós eleitores baianos, a oportunidade de poder comparar um candidato com o outro. E, infelizmente, o candidato não respeitou o eleitorado, uma vez que não participou do debate, onde ele poderia apresentar suas propostas. Acredito, por não conhecer profundamente os problemas do Estado, ele não tenha participado, porque seria seguramente confrontado com as situações, principalmente de educação, de saúde, de segurança, de desemprego que a Bahia passa, e não ter resposta para isso, ele preferiu ficar no anonimato. Mas a população baiana, e especialmente a população de Camaçari, já fez essa leitura correta, uma vez que por Camaçari já teríamos eleito Neto no primeiro turno, foram mais de 72 mil votos, o que demonstra, acima de tudo, o entendimento da população da necessidade de mudança, essa necessidade que em geral a população baiana já demonstrou, uma vez que somarmos os votos de Roma com os votos de Neto, supera os votos que o candidato do atual governo teve. Isso demonstra que a população quer mudança. Esse modelo que aí está não atendeu durante 16 anos a expectativa da nossa população. Então a minha militância tem ido para a rua, tem feito esse trabalho, tenho pessoalmente me dedicado a fazer as visitas nas casas das pessoas, reuniões menores, que a gente tem a oportunidade de explicar de forma mais detalhada, de forma mais demorada às pessoas, e aí temos tido uma receptividade muito grande, Roque. As pessoas têm conseguido, em Camaçari, vislumbrar o que, a partir de 1º de janeiro, o Estado pode ganhar, e Camaçari em especial, principalmente pela relação, não só política, que a ACM tem com Camaçari, uma vez que já foi extremamente bem votado enquanto deputado federal, mas também pela relação de amizade, de confiança que tem com o prefeito Antônio Elinaldo. Não fosse assim, Elinaldo não teria sido coordenador da campanha política de ACM aqui na região metropolitana, e hoje se consolida como a principal liderança da região metropolitana, né? A gente for fazer uma análise do resultado dessa eleição, em que Elinaldo, junto com seu grupo político, mas sob a liderança de Elinaldo, ele consegue dar mais de 72 mil votos para a ACM Neto. E se a gente fizer um comparativo com a última eleição para governo do Estado aqui em Camaçari, o Rui Costa teve na eleição de 2018 83 mil votos, e o Jerônimo agora tem 58, ou seja, eles perderam ao longo desses 4 anos 25 mil votos, né? Diferentemente do nosso candidato em 2018, que foi Zé Ronaldo, que teve próximo aí um pouco mais do que 28 mil votos, e a ACM Neto agora vem com mais de 72 mil, ou seja, um acréscimo, um ganho de 44 mil votos, né? Isso é extremamente simbólico e importante, porque a população de Camaçari já fez a sua opção, fez a sua escolha por aquilo que se apresenta como melhor candidato. E quando conversamos isso com a militância, ficou bem claro, temos o melhor candidato, vamos para a rua. Os caras, eles têm o pior, estão indo para a rua porque a gente está com o melhor, a gente tem proposta, tem o que falar para a população, não vamos. Você acha que faltou isso no primeiro turno? E eu digo não só em Camaçari,
mas em toda a Bahia. Aliás, Camaçari, inclusive, se apresentou os números aí, a Semineto acabou vencendo a eleição. Mas você acha que faltou isso, essa questão de rua, de estar no contato com as pessoas? Porque isso, de fato, no primeiro turno a gente não viu no estado. Você acha que foi o fato das pesquisas indicarem o nome de Assemineto? O pessoal achou que já tinha vencido a eleição? Perfeito, Roque. Tem alguns fatores aí que contribuíram para que Neto não ganhasse no primeiro turno e de forma do que nós esperávamos, não ficou, inclusive, à frente do nosso adversário. Eu acho que as pesquisas, mais uma vez, né, elas se demonstram não tão fidedignas assim, não tão confiáveis e, de certa forma, um certo relaxamento, né, dando o Neto com 65% das intenções de voto. Nós focamos bastante nas eleições dos nossos deputados estaduais e dos nossos deputados federais. Obviamente, pedimos voto também para Neto, mas não fizemos essa estratégia de conversar com o eleitor, de ir para a casa dos eleitores, de ir para as praças. Não houve essa movimentação. Então, e outra coisa que contribuiria de forma extremamente importante também, e ontem era a oportunidade que teríamos, né, de confrontar realmente os dois candidatos. Não houve essa participação, uma vez que o candidato não participou do debate de ontem e desafiado por Neto, inclusive no primeiro turno, que marcasse local, hora, lugar, forma, modelo de debate, e em nenhum momento nenhum o candidato da oposição se demonstrou, né, porque sabia das condições difíceis que encontraria para explicar os indicadores ruins que a Bahia tem. Então eu acho que nessa estratégia da eleição de Neto, eu acho que faltou mais esse corpo a corpo, esse ir às ruas, que agora seguramente não só Camaçari está fazendo, mas todas as principais lideranças nas cidades têm feito também esse movimento. Qual a sua expectativa de voto em Camaçari no geral? Eu falo em termos de percentuais. Que Camaçari a gente tem certeza absoluta que vamos ampliar. Vamos ampliar essa votação que demos, o grupo de Antônio Linaldo deu a Semineto de mais de 72 mil votos. Seguramente nós ampliaremos esse quantitativo. No estado da Bahia, não confiando mais em pesquisa, mas o que as pesquisas mais recentes demonstram é que existe um empate técnico entre os dois candidatos. Ora, o empate técnico significa que vai ser uma eleição disputada. Até por isso, nós intensificamos também as nossas idas às ruas e às casas das pessoas para ganhar cada voto. Cada voto vai ser extremamente importante para fazer essa transformação que a Bahia precisa e quer. Então, a nossa expectativa é de vitória, porque temos o melhor candidato, porque temos as melhores propostas, porque a Bahia não consegue mais conviver com esse índice de criminalidade, de violência, o estado mais violento do Brasil. A gente sabe, tem violência em outros lugares, não é só na Bahia. Mas a Bahia não pode ostentar esse título de estado mais violento com o maior número de homicídios. Isso faltou uma política de segurança voltada para garantir a segurança das pessoas e das famílias, não só de Camaçari, mas de todo o estado da Bahia. Recentemente vimos o cúmulo de termos assalto agora em transporte escolar. Semana passada houve um transporte escolar, inclusive com adolescentes, que foram inclusive sequestrados, felizmente deixados mais adiante, e a associação dos transportadores escolares falava que já foram mais de 25 assaltos a transporte escolar. Olha que como nós chegamos. Assalto a banco, infelizmente, retornou aos 6 meses atrás, praticamente era um assalto a cada semana na Bahia. Ontem já retornamos com esse quadro também de assalto a banco aqui vizinho a gente, aqui em Mata de São João. Né? Vemos também ontem mais violência na rua, na Ribeira, policial baleado, um confronto lá com bandidos. A Bahia não suporta mais esse estado de índice de violência que estamos vivendo. E isso, todos nós sabemos, que a obrigação da segurança pública é do Estado. Os municípios fazem de forma complementar, contribuem. E aqui o nosso prefeito tem contribuído com a Polícia Militar, através de ajuda de combustível, ajuda de alimentação para policiais, doação de viaturas. Essa parte complementar os municípios que podem e estão realizando, mas a obrigação de desenvolver a política, né, de inteligência, de policiais nas ruas. A gente sabe que segurança não se faz apenas com policiais, tem toda uma política mais ampla que envolve educação principalmente, que envolve lazer, cultura, emprego para as pessoas. São esses diversos fatores que contribuem para um estado de bem-estar social melhor, não esse estado que nós estamos vivendo com relação à segurança pública de completo abandono. Qual o impacto que a eleição de domingo vai trazer para a de 2024? Extremamente importante. A gente sabe que Linaldo tem feito um excelente trabalho, uma excelente gestão
à frente da Prefeitura de Camaçari. Se considerarmos que tivemos 2 anos de pandemia em que todo o foco, né, foi voltado e atenção voltada para aquele que é o maior problema de saúde pública, e Camaçari deu um exemplo de como atuar na questão da saúde, a partir do momento que foi o único município da região metropolitana, com exceção de Salvador, que criou toda uma estrutura de UTI, de ampliar a oferta de serviços. Mesmo assim, se considerarmos que a Elinaldo está com 6 anos, 2 de pandemia, os 3 primeiros anos foram fazer planejamento e entregar serviços, que agora a população tem reconhecido isso, tanto que deu essa votação de aprovação para o governo. Se considerarmos que elegeremos a Semineto governador, imagina o ganho de Camaçari tendo o Elinaldo agora como governador do seu lado. O Elinaldo governou durante 6 anos, fez os avanços extremamente importantes que a população hoje de Camaçari já reconhece, com o governo que era contrário a ele. Vamos agora dar a oportunidade de termos Elinaldo junto com esse parceiro, que não é só parceiro de Elinaldo, mas parceiro da cidade de Camaçari. Então essa eleição de sábado, de domingo próximo, no dia 30, eleição de ACM Neto, é extremamente importante para a cidade de Camaçari, para não só avançarmos nesses quesitos que já falei aqui, da educação, da saúde, a gente pode falar um pouquinho também acerca dessa central de regulação, que é obrigação do Estado, e que durante 16 anos não conseguiu resolver o problema. Nós acolhemos, fazendo a nossa obrigação, atendemos nas UPAs, que é obrigação do município, mas na hora que aquele paciente precisa de um internamento ser regulado, que é obrigação do Estado fazer, aí inicia a via cruz, as famílias ficam, que deveriam ficar apenas 24 horas, ficam uma semana, 10 dias, 20 dias, já tivemos casos, paciente ficar 45 dias num leito de UPA, aguardando que a Central Estadual faça essa transferência de internamento. Então, são situações que a população não consegue mais conviver, né? Então, tem que dar responsabilidade a quem constitucionalmente tem essa obrigação. Então, a eleição de Neto vem, inclusive, com proposta para melhorar e vai resolver o problema da regulação através de oferta maior de leitos, criação de hospitais regionais, implantação do modelo CROSS de regulação, que é o modelo implantado no estado de São Paulo, e pela própria fala do nosso candidato, se funcionou no estado mais populoso do Brasil, que é São Paulo, vai funcionar também na Bahia. Falta vontade, disposição política de enfrentar esses problemas. Toda eleição tem uma estratégia, e a gente sabe que essa eleição do primeiro turno teve as suas estratégias, cada candidato tem, cada político, e a gente percebeu que a estratégia de Caetano lançou a esposa, Ivoneide, eleita deputada, teve 38 mil votos na cidade de Camaçari. E Elinaldo não lançou nenhuma figura de Camaçari, nenhum nome ligado a ele, mas apoiou diversos candidatos, chegando a 48 mil votos. Do seu ponto de vista, quem sai mais fortalecido neste momento? Caetano, que elegeu a esposa, mas teve 38 mil votos, ou Elinaldo, que conseguiu com seus candidatos a federal 48 mil votos e 500 aqui em Camaçari? Eu já falei que Elinaldo sai dessa eleição consolidado, não só como gestor, mas também enquanto liderança política. Se nós considerarmos, e aí há uma grande diferença entre as duas pessoas. Elinaldo sempre combateu, e o grupo de Elinaldo, um projeto familiar, né, que é o modelo do outro lado. E esse modelo já está se demonstrando ineficiente. Se você comparar a eleição que o Caetano teve, né, a eleição passada, eles perderam 1.000 votos. Ele teve 39, a esposa agora teve 38. Né? Se você considerar que o nosso candidato, que à época era Zé Ronaldo, teve 28 e agora a Semineto tem 72, isso também demonstra um ganho de aí, aproximadamente 44 mil votos. Se você considerar que todos os candidatos apoiados por Elinaldo, a deputado federal, juntos, tiveram mais votos do que o candidato da Ivoneide, também demonstra a força política de Elinaldo no nosso município. Se você considerar que durante esses 4 anos ainda houve um acréscimo do eleitorado, essa derrota dele fica muito mais evidente. Eles perderam ao longo de 4 anos 1.000 votos, que é uma coisa extremamente importante, com eleitorado maior. Então o quadro, o desenho que se apresenta para Camaçari, Elinaldo extremamente forte. Elinaldo conseguiu recuperar a quantidade de votos que ele teve quando ele esteve no auge da sua popularidade, foi quando ele foi eleito, né? Ele teve 73 mil votos, agora dá a Neto 72.900, ou seja, Elinaldo retomou a popularidade que ele tinha e a aceitação dele junto à população. E isso é fruto da gestão que ele está fazendo em Camaçari, que a população há 4 anos atrás, ou há 2 anos atrás, não tinha percebido
porque Elinaldo pegou a cidade totalmente naquelas condições que todos sabem, né? A situação que ele assumiu a cidade. Precisava planejar o que ele foi fazendo e começar a fazer as entregas, que agora a gente tem começado a perceber através de diversas ações, né, na nossa cidade, nos diversos setores nós temos visto. Então a população agora está vendo o que é fazer uma gestão eficiente. Elinaldo tem essa relação política e de amizade com o Neto, e na mesma linha de modelo. É um modelo de gestão eficiente, transparente, entregando serviços à população, né? Eu vou de uma forma bem rápida falar assim, sempre de alguns avanços que nós tivemos, inclusive na saúde, que eles não vão poder mais tirar. Um legado que fica para Camaçari, né? Quem vier, porventura, assumir a prefeitura de Camaçari, jamais vai poder tirar serviço de odontologia 24 horas que implantamos lá em Arembepe. Jamais vai tirar ou diminuir a quantidade de ambulâncias que nossa SAMU tem e nem tirar a base avançada que instalamos lá em Arembepe. Jamais vai poder conseguir tirar a policlínica, o multicentro que instalamos lá em Monte Gordo. Jamais vai conseguir tirar a farmácia 24 horas que atende as pessoas durante todos os dias da semana, sábado, domingo e feriados. Jamais vai tirar o centro obstétrico, a UPA pediátrica, o centro de especialidades pediátricas. Ou seja, são avanços, jamais vai poder tirar o sistema informatizado de regulação, que antigamente o que nós víamos, aquelas filas quilométricas. Recentemente assisti inclusive um vídeo que tinha dia de marcação, as pessoas madrugando nas filas, né, da central de regulação para poder marcar uma consulta ou um exame. Jamais vai poder tirar que os serviços cirúrgicos sejam feitos no nosso município, como essa gestão de Elinaldo está fazendo. Ou seja, é um legado que essa gestão tem deixado em prol da população, que eles não vão poder mais tirar, né? Porque é um direito que a população conseguiu. E a população é que vai para cima, não precisa nem os políticos que porventura façam oposição a eles vir trazer esses dados. A própria população não vai aceitar que esses avanços sejam retirados. Então, quando a gente faz, mais vai poder tirar o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, né, com um equipamento extremamente importante, agora no mês de Outubro Rosa, que temos tanto intensificado a questão da campanha de prevenção da mama. Temos lá um centro com diversos especialistas, ginecologista, mastologista, endocrinologista, além de outros profissionais, ciência social, nutricionista, educador. Ou seja, são ganhos que outra gestão que vier não vai conseguir tirar. E nós, quando entregamos os nossos serviços, nós entregamos os serviços funcionando. E recentemente vi uma matéria que fala sobre a maternidade entregue em Camaçari, que quase com um mês de inaugurada, não tinha ainda realizado parto. Acho que houve alguns partos essa semana e mesmo assim de forma interrompida. Ontem, por exemplo, já não teve mais nenhum, porque não tem uma equipe ainda que cubra a escala de forma eficiente nessa maternidade. Maternidade, hospital, é para atender as pessoas, não é para funcionar a parte administrativa. A parte administrativa não é a finalidade de um hospital. Maternidade está ali para atender gestante, para realizar parto. Se ela não faz isso, ela não está cumprindo o seu papel. Então, o prefeito Elinaldo tem esse diferencial, né, de fazer uma gestão, entregar os serviços funcionando. Doutor Elias Natan falando aqui com a gente, vereador licenciado, atual secretário de saúde, mas hoje falando um pouco sobre a política. A gente já ouviu diversas vezes, o próprio prefeito já colocou aqui, doutor, o senhor como um postulante, um pré-candidato para a sucessão de 2024. A pergunta é, doutor Elias Natan, hoje é um postulante, um pré-candidato, independentemente do resultado de domingo? Roque, eu quando entrei na política, já tem um tempinho, né? Alguns anos atrás, eu sempre vim imbuído desse sentimento público de dar o melhor de mim, principalmente na área de saúde, que é a área que eu milito desde a minha formação, mas de contribuir com o município. Fui eleito vereador, acho que dei minha contribuição e gostaria de continuar dando minha contribuição na política de Camaçari enquanto eu tiver vontade, enquanto eu tiver disposição para isso. Então, pretendo renovar o meu mandato. Eu sou candidato à reeleição enquanto vereador. Agora, fico muito honrado de o nome ter sido colocado pelas pessoas enquanto prefeiturável. Eu acho que hoje a gente faz parte de um grupo político. Esse grupo é que vai definir, junto, obviamente, com a população. Embora entenda, né, que nesse momento não se deve discutir nomes. Nomes é o que menos importa, isso é secundário. O que importa é nós mantermos os avanços e o progresso que a Camaçari tem tendo. E isso só se consegue através desse grupo que está aí colocado. Isso só se consegue com a avaliação do governo. Então, o candidato é o próprio governo. É a população que vai avaliar o desempenho, a eficiência, a transparência com que Elinaldo conduziu o seu governo ao longo desses 8 anos, né, quando findar
será 8 anos. Então, o candidato é o próprio governo. Se o governo estiver bem avaliado, se a população entender, como tem entendido já, né? Que foi o melhor gestor, tem sido um gestor que conversa com as pessoas, que é honesto, que não pensa em projeto familiar. A população está enxergando isso. Tanto já deu a resposta no primeiro turno. Então, é o governo manter as ações que vem fazendo, cada vez mais próximo das pessoas, levando serviços públicos. O nome é secundário. O governo, ele é o candidato à reeleição. É ele que vai colocar, no momento apropriado, na avaliação do grupo político, na avaliação da população, aquele que deve assumir essa função. Eu nunca fui de fugir de desafio, né? Já vi isso, meu grupo, né, que me ajudou, junto com a população de Camaçari, a adquirir o meu mandato enquanto vereador, ficou muito temeroso quando nós... eu sento sempre com o grupo para tomar uma decisão, obviamente, não é o grupo que comanda, mas a gente tem que ouvir que ninguém é dono da verdade, e o grupo estava temeroso quando eu ia assumir a Secretaria de Saúde. Eu coloquei para o grupo que eu estava em Camaçari para contribuir, para ajudar, né? Mesmo com a minha função de médico, graças a Deus, bem conduzida, mas eu tinha esse débito com Camaçari. Camaçari foi na primeira cidade quando eu vim trabalhar, formado, à época ainda enquanto oficial médico do Exército, segundo tenente médico do Exército, mas já vim aqui no ano de 85, já comecei a atender as pessoas e criei essa relação umbilical com a cidade, de confiança, de amizade, né? E eu não poderia nunca me furtar a da minha contribuição. Eu sabia que era um desafio ir para a Secretaria de Saúde, correndo o risco do desgaste, mas eu tenho um sentimento, né, e uma obrigação moral com essa cidade. Então, assumi o desafio e, se porventura, né, for do entendimento de Deus, do entendimento do grupo político, do entendimento da população, que a gente possa vir a disputar, meu nome também estará à disposição, porque não sou de correr de desafio. Todo mundo hoje já sabe da política de Camaçari, que... pelo menos, a gente já ouviu, inclusive, o Tagner Cerqueira, vereador do PT, falar aqui que Caetano deverá ser o candidato em 2024. Ou seja, o lado da oposição já tem um nome, Luiz Carlos Caetano. E se não for Caetano, vai ser Ivoneide, que Ivoneide é a mesma coisa, leva o sobrenome Caetano. Há quem diga e há quem dê a sugestão que, após essa eleição, antecipe logo a divulgação de um nome do grupo do governo. Eu tive a oportunidade de entrevistar Elinaldo. Elinaldo acha que não pode ser precipitado assim, tem que ser uma coisa com calma. Qual o seu ponto de vista? Eu acho que, como eu falei anteriormente, o governo tem que continuar avançando. Eu acho até de certo ponto prematuro, né, porque tem muitas entregas para ser feitas, tem muita avaliação que a população vai fazer de forma ainda mais positiva do governo de Elinaldo, da administração que ele vem fazendo. Eu acho que, como eu falei anteriormente, é o governo que vai estar sobre avaliação, né? Do outro lado, você próprio aí coloca, uma das possibilidades é se manter o projeto familiar. E você vê como é a diferença de grupos e de entendimento de política. Naquele momento, há talvez 1 ano atrás, em que todo o grupo de Elinaldo identificava a dona Ivana Paula como o melhor nome no município para ser candidata a deputada, e Elinaldo sempre na mesma postura, né, dele, de dizer, não, esse é um projeto que é um projeto familiar, eu não concordo com isso. O grupo tem nomes, tem valores, a gente vai buscar dentro do grupo alguém que possa vir me suceder. E na oportunidade que se discutia candidatura de deputada, ele falou, não, nós teremos candidatos no município competitivos e que irão ganhar a eleição, e a gente precisa eleger o maior número de deputados para dar a Neto aquela estrutura dentro da Assembleia Legislativa para facilitar a aprovação dos seus projetos. Neto fez excelente gestão na cidade de Salvador, mas tinha o apoio da Câmara de Vereadores, na sua grande maioria. E nós precisávamos eleger os nossos deputados, por isso nós focamos muito em dessa maioria de deputados na Assembleia Legislativa para garantir as aprovações das necessidades de reforma que o Estado precisa, que Neto vai encaminhar para a Assembleia Legislativa a aprovação desses projetos, né? E agora elegermos Neto. Então eu diria que estamos no direcionamento certo, no caminho certo, e seguramente a população baiana, nesse domingo próximo, dará a resposta da mesma forma que Camaçari deu no primeiro turno. São 8h20, 8h20 na Bahia. Doutor, obrigado pela sua participação. O tempo passa rápido, espero em outras oportunidades a gente falar sobre política, né? Tem 6 anos eu sou à frente da secretaria, e aí a gente só falava sobre a secretaria. Não é que não seja importante, é importante, mas é importante também porque
o senhor é um vereador, foi eleito pelo povo, apesar de estar licenciado, a gente falar sobre seu ponto de vista político. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, Roque. Aproveitar e mandar um abraço para o prefeito Antônio Linaldo, que não é... eu não sou amigo do prefeito. Linaldo, como ele fala, e eu digo para ele também, ele é um amigo que eu escolhi para a vida. Por toda a conduta dele, pela forma como trata as pessoas, e a gente vai observando, né? É um político diferenciado, né? Dona Ivana também é uma pessoa diferenciada. Aliás, Dona Ana, né? Que é a matriarca aí desses meninos, soube educá-los, muito bem. Então, um abraço para Linaldo. Já disse para ele, tivemos inclusive uma oportunidade, Roque, de conversarmos off, e eu lhe disse, hoje eu tenho uma relação de amizade e confiança com o Linaldo muito grande, tanto que é o meu líder. Né? Se amanhã na frente ele disser, Natan, estrategicamente é melhor você não ser candidato a nada, eu vou seguir o meu líder, que ele sabe onde ele estiver, eu vou estar junto. Aproveitar para finalizar, Roque, mandar um abraço a todo o servidor público de Camaçari. Hoje é o dia do servidor público, em especial aos nossos servidores da saúde que têm nos ajudado nessa transformação. E falar de servidor do público, vou apenas colocar duas categorias, sem menosprezar demais, mas os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, em nome deles, dos motoristas, do pessoal da limpeza, dos vigilantes, do pessoal da assistência, que eu quero parabenizar todo o servidor público do nosso município. Um abraço carinhoso a todos vocês. Um abraço, doutor Elias Natan, falando aqui com a gente.